Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando com o advogado César Brito, que é presidente da Comissão da Reforma Política da OAB Nacional. Muito bem, advogado César Brito, há visões aí bastante diferenciadas sobre a possibilidade legal de uma constituinte exclusiva para reformar o sistema eleitoral. Na sua opinião, há amparo constitucional para isso? E se há, o senhor é a favor, a OAB é a favor, ou seria o caso de encaminhar o assunto via plebiscito ou referendo? A questão não é nem de amparo legal, é se há boa intenção ou não na convocação da Assembleia Constituinte, quais são os reflexos que ela teria. Porque se for fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para a reforma política, eu teria que admitir que eu posso fazer a Constituinte também para outros assuntos. Sim. Tributário, assuntos do papel do Estado, educação, saúde, que eu faria uma nova Constituinte. E nós temos no Brasil uma das melhores constituições da nossa história, uma das mais avançadas constituições do mundo. Fruto de uma correlação de força diferente. Nós saímos da ditadura militar, o Brasil queria liberdade, não queria mais censura nos jornais, o Brasil não queria mais tortura, o Brasil não queria mais um Congresso fechado, não queria mais a intervenção do Estado no judiciário. E fizemos uma Constituinte muito boa. Para modificá-la, precisamos de um quórum qualificado. Se eu convoco a Assembleia Constituinte, a maioria é simples. Quem me garantirá de que a da reforma política não seja acoplada da reforma tributária, da modificação do papel do Estado, que o Estado possa ser privatizado na sua integralidade, que possa ser vendido, que algumas garantias fundamentais deixem de existir? Por isso que o risco é muito grande. Nas nossas propostas que nós estamos fazendo, que para nós são fundamentais, como retirar o poder privado das campanhas eleitorais, a reforma, que os partidos sejam fortalecidos, mais democracia interna nos partidos, nas escolhas dos candidatos, para que os caciques não mandem. Tudo isso não precisa de alteração constitucional. Precisa de alteração apenas na legislação infraconstitucional. Então não é o problema da Constituição. O problema é da ausência de vontade de fazer uma reforma política no Brasil. Parece-me que a classe está muito acomodada com o que tem. O Estado sendo compreendido como ser privado agrada a muitos, por isso que não se quer a reforma. Não precisamos convocar a Constituinte para mudar o Brasil. Por isso que nós apostamos muito que tenhamos mais democracia participativa. Eu acredito muito na reforma séria de permitir que a população, através de plebiscito, referendo, como nós estamos propondo agora, lei de iniciativa popular, funcione. Como também nós estamos propondo o recall, que é a possibilidade de cassar o mandato daquele que foi eleito e traiu os princípios ali que assumiram. Então, há várias formas de modificar que não precisa de reforma constitucional. Tá certo. Bom, da forma como está aparelhada hoje, voltando à questão da apuração, da corrupção, a Justiça Eleitoral, ela não está em condições aí de auditar essa quantidade imensa de prestações de contas de políticos, partidos, coligações, e do jeito que está, inclusive, ela sequer tem condições de verificar se o volume das campanhas é compatível com os recursos declarados pelos candidatos e pelos partidos. Além das sugestões que o senhor já apresentou hoje, o senhor teria mais alguma ideia de como se poderia aperfeiçoar esse sistema? A proposta global que nós estamos apresentando no Parlamento, e repito, nós, várias entidades da sociedade civil, não é proposta. O senhor pode até citar as entidades. CNBB, UNE, a maçonaria, conselhos de evangélicos, CUT, MST, polícias federais, então, várias entidades, das mais díspares possíveis, conseguiram, depois de vários meses, chegar a um texto comum. E esse texto comum ele tem 3 grandes eixos. Um, que trata do a proibição do financiamento privado por empresa de campanha. Que o poder econômico não interfira ao permitir que quem ganhe mais possa financiar mais. Segundo, fazer eleição em 2 turnos para proporcional. O primeiro turno você elege as ideias e o segundo turno você vai eleger quem dos partidos pode fazer com que as ideias sejam executadas. E o terceiro bloco é mais democracia participativa, mais referendo,
mais plebiscito, mais iniciativa popular. Porque se nós temos um sistema eleitoral muito avançado, com as urnas eletrônicas, e se 2 anos nós estamos consultando a população para a democracia representativa, por que não consultar mais nos grandes temas da nação? Por que não consultar mais o povo? A história do povo brasileiro, quando consultado, é uma história de respostas positivas. Nós fomos contra o parlamentarismo na época de Jango, porque se interpretou que ali havia um golpe que se deu depois. Sim. Nós apostamos na república e não na monarquia, dizendo que um homem vale mais do que a cor do seu sangue ou do local que nasceu, e apostamos na república. Mesmo quando fomos consultados sobre o sim ou não no desarmamento, embora tenha votado no desarmamento, a população deu um recado que não confia na política de segurança pública do Estado e aí não quis se desarmar na sua plenitude. Toda vez que o povo foi consultado, o povo respondeu bem. Nós temos as ruas para pedir eleições diretas, constituinte, fora colo. Nós nunca saímos para uma ação antidemocrática. Então o povo é sábio. Vamos consultar mais um pouco. Bom, o senhor atua aí, pelo menos está destacado para atuar na formulação do novo Código Eleitoral. Eu gostaria de saber qual o pensamento que o senhor representa a respeito de questões como o voto proporcional com lista fechada. O senhor até já falou um pouco sobre isso, né? O voto proporcional com lista fechada, o voto proporcional com lista flexível, o voto em 2 turnos, o voto distrital misto e, por fim, até a possibilidade de candidatura avulsa. Qual é o pensamento médio que o senhor defende sobre esses tópicos? Voto com lista. E primeiro você vota nos partidos políticos, tem que fortalecer os partidos políticos, mas para evitar o caciquismo, que nas listas entre apenas aqueles que são beneficiários da estrutura partidária, democracia partidária. É preciso ter prévias, regulamentar as prévias, tornar obrigatório as prévias nos partidos na escolha das listas e poder permitir, por isso o segundo turno nas eleições proporcionais, que o eleitor possa modificar a lista apresentada pelos partidos. Na proposta que nós estamos fazendo, que engloba toda essa discussão, quando você faz o primeiro turno e diz um partido tem direito a 2 vagas, o outro tem direito a 3. No segundo turno, o partido que tem direito a 2, os 4 primeiros da lista dele vão para o segundo turno e nós vamos poder modificar qual dos 4 serão os 2 da lista dele. Então, você consegue unir as duas coisas, o voto em lista, mas podendo o eleitor soberanamente escolher quem é que ele quer representar daquele partido. Com isso, nós modificamos o sistema eleitoral brasileiro, evitando que fenômenos que sejam escolhidos. Hoje nós escolhemos pessoas apenas porque são conhecidas. Há um artista famoso, um jogador de futebol, Sim. Porque eles são conhecidos. No primeiro turno isso não vai acontecer, porque os partidos vão ter que mostrar. Eu digo, os partidos que têm nome aparecerão, não os que têm nomes. Modifica o conceito. E o segundo turno, com o dobro das vagas, você tem um número menor. Se aqui tivéssemos 21 vagas de vereador, o segundo turno, 42 candidatos tão somente. Então o eleitor conhecerá mais os seus candidatos na hora de escolher. Bom, o nosso tempo está esgotado, mas o senhor pode ficar à vontade aí para arrematar a nossa discussão. Mas a maior reforma política, ela só acontecerá se nós compreendermos que nós somos os senhores da nossa própria ação. Às vezes nós ficamos desesperançados. Como é que eu posso conseguir 1 milhão de assinaturas, 2 milhões de assinaturas? Eu não consigo se eu não começar com o número 1. Todo mundo que está aqui nos escutando, nos ouvindo, falando conosco, ele pode ser o número 1. Procura saber dessa lei de iniciativa popular, vá na igreja, vá na ordem, vá na sociedade civil, veja como pode assinar esse nosso projeto de iniciativa popular com seus amigos, com as suas associações, no seu trabalho, para que façamos um mutirão para que o Brasil mude a partir da mudança da política. Advogado César Brito, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre reforma política com o ex-presidente da OAB Nacional, o advogado César Brito, que é presidente da Comissão da Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!